Oi, meu nome é Isaac, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre estudo das soluções. Iremos ver agora um exemplo 3 sobre título em massa. Qual é a massa de água e sal em gramas necessária para preparar 25 gramas de uma solução aquosa contendo 8% em massa de cloreto de sódio? Vamos retirar alguns dados sobre o enunciado da questão. Aqui você observa que ele te dá 25 gramas de solução. Na frente ele coloca a palavra aquosa, ou seja, na presença da molécula H2O, que quer dizer o quê? Água, contendo 8% de massa. De qual massa? Do cloreto de sódio. Então, como se trata do cloreto de sódio, nós estamos falando de um soluto, que vai estar diluído em água. Tanto é que no início ele fala a massa de água e sal. Esse sal aqui é conhecido por nós como NaCl. Na é sódio e Cl é cloreto. Na hora de escrever, eu escrevo cloreto de sódio. Na hora de representar, eu coloco Na e depois o Cl. Vamos lá. Uma solução de 8% em massa de soluto, ou seja, de cloreto de sódio, apresenta o quê? Título igual a 0,08. Então, quando ele falar sobre a massa de soluto, ele está falando de quem? Do título. Então, o título é igual a 8%. 8% eu posso escrever de que maneira? 8 por 100. Se eu pegar 8 e dividir por 100, eu tenho que acrescentar aqui um zero e no quociente 0 e vírgula. Como 80 não dá para dividir por 100, eu acrescento mais um zero, como é o segundo zero sem efetuar a divisão, eu acrescento aqui no quociente outro zero. Agora sim, se eu pegar 8 multiplicar por 100, dá exatamente 800. 800 menos 800, resposta 0. Então, o resultado está no quociente. O título aqui vai ser 0,08. Isso é referente a quem? A massa do soluto. Pronto, a primeira parte é essa. Vamos agora para a segunda parte. Quando eu falo de título, você tem que lembrar que eu estou trabalhando com 100 unidades. 100 unidades de massa de quem? Da solução. Então, você tem o quê? Você tem a solução, que é igual à presença de quem? Do soluto mais o solvente. Então, quando eu trabalho com solução, estou trabalhando com quantas unidades? 100 unidades. Observe, no slide anterior, ele falou que o NaCl, ou seja, o cloreto de sódio, está presente nessa solução em 8%. Isso quer dizer o quê? De cada 100 unidades de massa da solução, eu tenho o quê? 8 unidades de soluto. Aí sobra quanto? Sobra 92 unidades de solvente. Quando eu somo os dois, 8 mais 2 dá 10, sobe 1, 1 mais 9 dá 10, você chega no 100 da solução. Sempre vai ser assim, tá? Então aqui, ó, ele deixa bem claro, ó, em 100 unidades de massa de solução, você tem 8 unidades de massa de soluto e 92 unidades de massa do solvente. Quando eu pego 92 e somo com 8, você acha exatamente a quantidade total da solução. Aí vem a pergunta, por que a unidade total da solução é 100 unidades? Porque fica fácil trabalhar com quem? Porcentagem. Então, na porcentagem, o total é representado por 100%. Que pode ser escrito de que maneira? 100 por 100. E 100 dividido por 100 dá quanto? Dá 1. Vamos lá, continuando. Então, olha lá, ele tem o quê? Ele tem 100 partes da solução, que ele colocou como 100 gramas de solução, e eu tenho
8 partes de cloreto de sódio, que ele colocou como 8 gramas de cloreto de sódio. Aí na questão, se você der uma olhada, qual a massa de água e sal em gramas necessária para preparar 25 gramas de quê? De solução. Então, daí vem as 25 gramas. Então, aqui eu coloquei o quê? 25 gramas, que está no enunciado da questão, de solução. Ele quer saber quanto de cloreto de sódio eu vou colocar em 25 gramas. Como a gente não sabe, a gente bota o quê? O X. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui, vai multiplicar por quanto? Pelo seu oposto, que é aqui o 100. Botei aqui, ó, 100 vezes o x, e depois vai pegar esse outro valor aqui, ó, e multiplicar pelo seu outro oposto aqui, ó, fazendo o meio pelos extremos, borboletinha, cruz credo, regra de 3. Então aqui embaixo eu botei, ó, 25 vezes 8. Quando eu pego 100 e multiplico o x, que eu passo para lá, ele, de vez de passar multiplicando, passa dividindo, através de um processo mágico chamado Sissim-Salabim. Então, o 100 aqui, que estava multiplicando o x, eu estou passando como? Eu estou passando dividindo. E aqui, o que a gente vai fazer? Vai pegar o 25, multiplicar por 8. Se eu pegar 25 vezes 8, vamos dar uma olhada como é que fica. 8 vezes 5 dá 40, fica 0, sobe 4. 8 vezes 2 dá 16, com 4 dá 20. Então, o resultado aqui vai ser quanto? 200. Aí pega esse 200 aqui, divide por quanto? Por 100. Corta 0 com 0, 0 com 0. Resultado final, sobra quem? Sobra o 2, porque 1 dividido por 2 dá exatamente 2. Tio, e por que o senhor colocou esse 100 gramas aqui, 25 gramas aqui, 8 gramas aqui? Porque quando eu faço o cálculo aqui, ó, 25 vezes 8 dá exatamente o quê? 200. E quando eu pego grama e multiplico por grama, vai dar grama ao quadrado. Embaixo fica o quê? 100 gramas. Aí, como grama ao quadrado é grama vezes gramas e embaixo tem grama, eu corto uma grama de cima com a grama de baixo, sobra quem? A grama. Aí aqui eu coloco o quê? 2 gramas, que é o resultado final, ó. 2 gramas de cloreto de sódio são necessários para serem diluídos em 25 gramas de solução. Daria para fazer esse cálculo de outra maneira, de uma maneira mais rápida, mais engenhosa? Dá sim, ó. Deixa eu te mostrar. Ele diz que em 100 gramas de solução, você tem 8 gramas de soluto. Aí ele pede para você encontrar a quantidade de gramas de soluto em 25 gramas de solução. Observe, eu tinha quanto aqui? 100 gramas. Aí aumentou ou diminuiu? Diminuiu para 25. De 100 para 25, você nota que eu dividi por quanto? Por 4. Então, se eu pegar 100 e dividir por 4, ó, 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 para 10, faltam 2. Abaixo 0. 20 por 4 dá um 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 dá quanto? Dá 0. Então, daqui para cá, eu dividi por quanto? Por 4. O que eu fiz aqui na solução, eu também vou fazer no soluto. Daqui para cá, eu vou dividir por quanto? Por 4. Se eu pegar 8 e dividir por 4, dá exatamente quanto? 2. O resultado é que X vai ser 2 gramas de cloreto de sódio, NaCl. O mesmo resultado anterior. Então, é uma maneira mais fácil, assim, mais lógica, mais rápida de você chegar no resultado. Tá bom? Continuando. Como nós sabemos, a massa da solução é igual à soma da massa do soluto com a massa do solvente. Como nós estamos trabalhando com 25 gramas de solução, e eu acabei de descobrir que a massa do soluto, ou seja, do cloreto de sódio, são de 2 gramas, então para eu achar a massa da água, é só pegar esse 2, passar para o outro lado, num processo de Sissim-Salabim, em que eu tenho 25
25 menos o 2. Ele aqui estava somando, passa lá subtraindo. 25 menos 2, eu acho quanto? O 23, que vai ser a massa do solvente, que aqui nós temos a massa do solvente universal, que é a água, que ele está no meio aquoso, né? E lá ele tinha dito água e sal, né? É, uma massa de água e sal. Então, a massa de água vai ser de quanto? 23 gramas. Serão necessários 23 gramas de água para 2 gramas de cloreto de sódio. No final, você encontrou o quê? A quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Para 23 gramas de solvente, vou precisar de 2 gramas de cloreto de sódio, de soluto. Então é isso. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.